Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BRM News, o seu podcast diário que compila as principais notícias sobre negócios, inovação, tecnologia e economia dos mercados regionais brasileiros. Sou Lucas Comarello, estou com meu colega Renan Torres aqui hoje. Olá, Lucas. Olá para quem nos acompanha. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre a projeção de crescimento de 3,1% do PIB do Espírito Santo em 2025, os avanços da PRIO no campo de Uaru, o lançamento da Coroa Beer e os gargalos da mão de obra no Espírito Santo. No Brasil, destaque da política com a PEC da blindagem, a internação do ex-presidente Jair Bolsonaro e a discussão sobre a anistia e a movimentação em torno de Eduardo Bolsonaro. Nos Estados Unidos, tem decisão importante sobre juros. E vamos começar pelo destaque do dia, o PIB capixaba. O Instituto de Altos Estudos da Findes projeta que a economia capixaba cresça 3,1% em 2025, marcando o terceiro ano seguido de alta. No primeiro semestre, o PIB já avançou 1,9% frente a 2024. E a indústria extrativa ganha fôlego com a retomada da Samarco e a entrada em operação da FPSO Maria Quitéria, lá no campo de Jubarte. Já no agro, o café Conilon segue em alta, mesmo em ano de bienalidade negativa do Arábica. E no setor de serviço e indústria de transformação, siderurgia e pelotização do minério de ferro impulsionam a atividade. E até 2030, os investimentos previstos no estado passam de 100 bilhões de reais, sendo 65 bilhões apenas na indústria. E apesar desse otimismo, fatores como o custo Brasil e a instabilidade internacional ainda podem segurar parte desses aportes. E tem também novidade no setor de bebidas do Espírito Santo. A Coroa, conhecida pelos seus refrigerantes, lançou sua primeira cerveja, a Coroa Beer. É uma Pilsen puro malte, feita em Santa Teresa, com pré-lançamento na Caps Trade Show e chegada ao mercado em novembro. O investimento superou a casa de 15 milhões de reais, triplicando a capacidade produtiva da fábrica. O preço da garrafa de 600 ml deve ficar entre R$ 8 a R$ 10 reais no mercado. E outro destaque é o setor de óleo e gás. A PRIO recebeu licença do IBAMA para interligar o campo de Uaru ao FPSO Frade. O projeto prevê investimento de 870 milhões de dólares, com o início da produção entre março e abril de 2026. E a expectativa é alcançar 40 mil barris por dia, usando tecnologias inéditas no Brasil, como a Fishbone. Mas como nem tudo são flores, o ambiente de negócios no Brasil ainda enfrenta muitas barreiras. A CAPES, que é a nossa feira do setor de varejo, alertou para a escassez de mão de obra, com mais de 6 mil vagas em aberto só no Espírito Santo. Muito disso está em pauta devido à falta de qualificação, o que limita o crescimento e reforça o chamado custo Brasil, que já está na casa de 1,7 trilhão por ano. Programas de inclusão e qualificação, como Acredito no Primeiro Passo, aparecem como alternativas para a gente poder passar essas barreiras. E passando para o cenário internacional, o Federal Reserve, o Fed, que é o Banco Central americano, deve cortar os juros, levando a taxa americana para a faixa de 4% ao ano, enquanto a Selic segue em 15%. O diferencial de juros chega a 10,75 pontos percentuais e pode passar de 11 até o fim de 2025. E esse cenário favorece o carry trade com a entrada de dólares e fortalecimento do real. O Ibovespa bateu novo recorde com 144 mil pontos e o dólar fechou em 5,30 no dia de ontem. Do lado comercial, as tarifas do presidente americano Donald Trump já encarecem o café nos Estados Unidos, com o preço do grão aumentando 33%. O setor madeireiro brasileiro também sente forte impacto, com demissões e suspensão de contratos. Para compensar, exportações estão migrando para a China e o México, sobretudo em proteínas e açúcares. Já que no Brasil, o governo deve publicar medida provisória criando a Política Nacional de Data Centers, chamadas REDATA. A iniciativa pode zerar tributos para equipamentos de alta tecnologia, exigir uso de energia renovável e atrair até 2 trilhões de reais em investimentos em até 10 anos. Enquanto isso, o mercado de trabalho no Brasil segue aquecido. A taxa de desemprego caiu para 5,6%, que é o menor patamar desde 2012. O número de ocupados chegou a mais de 100 milhões de habitantes. Além disso, a renda média subiu e a massa salarial bateu recorde, o que sustenta o consumo interno. E as exportações de alimento para os Estados Unidos caíram quase 30% com as sobretaxas. Mas a China comprou 1,3 bilhões de dólares em agosto e o México também aumentou sua participação. Açúcares e carnes foram os produtos mais atingidos pelas tarifas americanas. E o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio assinaram no Rio de Janeiro um acordo que liberaliza 97% das exportações bilaterais.
Produtos como chocolates suíços e bacalhau norueguês devem ficar mais baratos no Brasil. O tratado ainda precisa de ratificação, mas já é visto como um passo muito importante para as negociações com a União Europeia. E no setor de tecnologia e saúde, a startup Arvo captou 106 milhões de reais em rodada liderada por fundos como Kazek. O recurso será usado para expandir soluções de inteligência artificial no setor da saúde, ampliando a eficiência e reduzindo as fraudes. E passagem rápida em Brasília agora. A Câmara aprovou em 2 turnos a chamada PEC da blindagem, que amplia o foro especial e dá ao Congresso o poder de barrar processos criminais contra parlamentares no Supremo. O texto também beneficia dirigentes partidários e pode suspender investigações em andamento. Críticos a classificam como a PEC da impunidade. E o ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado em Brasília após crise de soluços, vômitos e queda de pressão. Ele cumpre pena de 27 anos em prisão domiciliar e já vinha apresentando os problemas de saúde. Enquanto isso, o projeto que prevê anistia para os envolvidos no 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, enfrenta resistência tanto do governo como também do Supremo. Lula tratou o tema em reunião com ministros da corte nesta semana. Edson Fachin assume a presidência do Supremo no final desse mês, tendo Alexandre de Moraes como vice. E o PL indicou Eduardo Bolsonaro como líder da minoria na Câmara. Um movimento visto como manobra para evitar que ele perca o mandato por excesso de faltas. A decisão final ainda depende da presidência da casa. E para encerrar o programa de hoje, destaque para o novo episódio do You Investor com Márcio Almeida, cofundador da Plus Saúde. Ele fala sobre o setor de saúde no Brasil, os potenciais de investimento e desafios da saúde pública. O episódio já está disponível nos canais do Spotify e também do YouTube do nosso ecossistema de podcasts. E se você gostou desse conteúdo, lembre de compartilhá-lo com sua rede. Nós estamos presentes no YouTube, no Spotify e no Instagram. Desejamos a você um ótimo restante de semana e nos vemos amanhã.